Mas eu ia falar de uma coisa que eu acho parecidas do Cano e do Ener Valencia. O PVC já botou as coisas diferente. É a forma como eles se posicionam para bater na bola, como centroavante. Os dois, eu acho que eles têm uma postura de centroavante muito correta. Eles estão sempre bem equilibrados para chutar. E eu acho que isso influencia muito na eficiência da conclusão deles. A gente vê muito jogador meio desequilibrado, meio caindo na hora que vai bater e a bola vai longe. E eu acho que os dois têm essa característica aí de ter uma... Eles estarem sempre bem postados, né? Eles ajeitam o corpo antes de bater. E a segunda coisa que eu ia falar, que aí o PVC me disse, ele concorda, eu acho que essa escalação do Fernando Diniz para o Fluminense, ou seja, não usando o Kennedy e provavelmente então não usando aquele formato para tentar pressionar, digo assim, para tentar jogar todo mundo ali na última linha posicional, tentando pressionar a defesa do Inter, tem a ver porque ele não espera um Inter tão defensivo. Porque se ele esperasse um Inter mais defensivo, talvez ele tivesse escalado o Kennedy. Não sei se o PVC concorda com isso aí. Eu acho que ele está esperando que vai ter uma briga ali pela posse de meio de campo e, portanto, ele precisava de jogadores a mais ali para ter a posse do jeito que ele gosta. Eu acho que é isso mesmo. Assim. Ele tá imaginando o Internacional um time que pressiona. Ele não vai pressionar a saída de bola lá na grande área o tempo inteiro, mas ele vai pressionar em bloco médio. É mais ou menos o gol. Que é esse gol que você tem toda a razão, que ele ajeita a bola contra o Bolívar no Beira-Rio, ele se posiciona para pegar de primeira de pé esquerdo a bola que vem do Wanderson. Aquele gol, esse gol que é o gol de pé esquerdo, um toque só na bola do Ener Valencia, que tem a característica do posicionamento dele pronto para finalizar, pronto, bem posicionado, como você disse, mas uma jogada que é típica dos times do Cudê. Ele recupera a bola no ataque, ele não recupera... E é técnico também da seleção brasileira. Como que vocês veem esse duelo dos treinadores? Vocês estão explicando a questão da tática e tudo mais, mas também a questão da moral deles. Porque o Fernando Diniz, faça o que fizer, ele não vai ser olhado só como técnico do Fluminense. Ele tem esse peso a mais de ser técnico da seleção brasileira. Como é que vocês enxergam os dois treinadores no duelo de hoje? Eu acho que acaba tendo um peso, né? Pode falar, PVC. Vai você. Eu acho que sim, tem um peso. Eu tive na convocação lá sábado. O Fernando Diniz claramente está numa fase feliz com a vida, digamos assim, estava sorridente, né? Acabou a entrevista, inclusive ele falou assim: hoje não teve nenhuma bomba relógio. E aí depois ficou ali batendo papo, enfim, ele está numa fase boa da vida dele. Sabe quando as coisas estão dando certo para você? É a impressão que dá com o Fernando. Porém, essa semifinal vai ter muito peso do que vai ser a carreira dele na sequência aqui do ano, né? Porque se ele cai, ele vai brigar ali. Não é que, óbvio que a campanha dele já é uma campanha muito boa dentro do ano, mas de qualquer jeito não vai ser apoteótica, né? Como é o que está esperando a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense coloca muito peso nisso. Inclusive, eu vi gente falando ali com a equipe técnica do Fernando Diniz, mesmo na convocação da seleção, falando, precisamos ganhar na quarta, alguma coisa assim, entendeu? Então tem esse peso a mais, né? E no caso do Cudê, não vou dizer que qualquer coisa que sair ele vai sair vitorioso, mas ele pegou um bonde andando, né? Então é claro que o Inter espera chegar à final, a torcida, como é um time habituado, né? Olha só, vamos voltar de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 2005 mudou de técnico. Campeão que mudou de técnico. 2005, 6 não mudou, 7 não mudou, 8 não mudou, 9 não mudou, 10 mudou, 5, 10, 11 mudou, 12 não, 13 não, 14 não, 15 não, 16 não, 17 não, 18 não, 19 mudou, 20 mudou e 22 mudou. Então, dos últimos 5 campeões, 3 mudaram de técnico no meio da campanha. Mas no século de 22 disputas, só 6 campeões tiveram mudança de técnico. Na Copa, talvez isso tenha um efeito melhor do que no campeonato inteiro, né? Porque esse Internacional lembra muito deste ponto de vista o Flamengo de 19, porque o Flamengo acrescentou um técnico e 4 titulares, né?
É, mudou foram o time também, né? Muito, né? Rafinha, Pablo Mari, Gerson e Felipe Luiz. 4 titulares. Este Internacional, que provavelmente começa o jogo hoje, não tinha no começo da competição o Rocher, o Hugo Malho, o Arangues e o Ener Valencia. E mais o Eduardo Cudê. Apesar do Alessandro Barcelos, presidente do Inter, falou com a gente aqui de primeira semana passada, e ele disse que o acréscimo do Ener Valencia e do Rocher, 2 jogadores titulares da última Copa do Mundo, que eles são cereja do bolo porque o Inter aposta no conjunto, isso é uma meia-verdade, porque o time mudou metade, né? De 12, mudou 5, 12, os 11 titulares e mais o técnico. E eu adorei contratar o Valencia, viu, Rodrigo? Eu adorei contratar o Valencia, acho que é jogador que traz manchete, fez o primeiro gol da última Copa do Mundo, é o maior goleador da história da seleção do país dele. Eu adoro esse tipo de jogador, acho que dá uma agitada e, claro, o mais importante é dentro de campo, onde ele tá jogando muito, né, Rodrigo? O que eu ia complementar falando, concordo com o que você está falando, Thiago, assim, tanto ele quanto o Soares trouxeram outra cara para o futebol do Rio Grande do Sul esse ano, né? E além disso, o que eu ia acrescentar que, embora o Alessandro fale isso, que ele acrescenta um grupo que ele já fez o ano passado, ele admite que ele contratou 2 jogadores de hierarquia, né? Que a gente chama, né? Ou seja, jogadores que têm peso ali para ganhar um título do tamanho da Libertadores, que o Inter não tinha anteriormente. Verdade é essa. Ficava rodando ali centroavante, trocava o alemão para às vezes botar o Pedro Henrique no meio, para botar, ficava trocando e você não conseguia chegar nunca a um centroavante que de fato convencesse ali no meio. Aí você pegou um jogador de hierarquia e botou no meio, melhorou o jogo de todo o restante que estava em volta. Jogadores que até já tinham qualidade, como Alan Patrick, Wanderson, enfim, ele melhorou, inclusive o time que estava jogando em volta dele. Então, não foi uma mudança qualquer, não. Ele acrescentou um tamanho muito grande nas 2 pontas, né? Nas duas pontas do time, goleiro e centroavante, que acabam sendo, como gosta o Tite, o jogador terminal, né? Lá e o goleiro. Então, que são jogadores muito decisivos, né? Só você ver em campanhas recentes qual o peso que tiveram o centroavante e o goleiro na Libertadores. Olha, extremo me incomoda, linhas altas, eu tô começando a aceitar. Agora, jogador terminal é uma coisa horrorosa. É ruim, né? É horrível. Gente, nós estamos com uma enquete no ar. Quem é favorito para vencer a Libertadores? Olha as parciais, isso aqui me chamou a atenção, hein? Boca, 31%, Fluminense, 27%, Internacional, 8% e Palmeiras, 34%. Então, na ordem, Palmeiras, Boca, Flu e o Inter desacreditado. Mas eu acho que esse Boca aí tem um quê de torcida, hein? Eu acho que as torcidas dos outros times que não são de Inter, Fluminense e Palmeiras, a galera torcendo contra os 3. Imagina, mas Palmeiras, Inter e Fluminense não são Brasil na Libertadores? Pois é. Eu vejo sempre que essas nossas enquetes têm esse fator o cara que está ali para criar uma quizumba com... E eu vou dizer mais para você, Rodrigo. Uma vez eu vi uma pessoa criticar que, como que a torcida está comemorando que o time dele perdeu? Eu falei, mas é porque prejudicou o principal rival que está disputando o título e eles não. Isso é um absurdo. Eu falei, amigo, absurdo seria o contrário. O futebol acaba. Isso só acontece no Brasil. E eu acho muito ruim isso, Thiago. Você acha que o palmeirense tem que torcer para os títulos do Corinthians e o vascaíno tem que torcer para os títulos do Flamengo? Não é torcer, não se trata disso. Trata-se de quando você chega numa decisão, como chegou em 2009 ou em 2010, você não desconfiar que o time vai perder de propósito para o outro ser campeão. Mas você já viu um time perder de propósito? Eu não tenho como provar que perdeu de propósito, mas a briga do Tite com o Filipão não foi por causa disso? Porque eu lembro que o Tite falou que o Filipão falava muito. Não, mas o Tite ficou bravo com o Filipão. O Tite ficou bravo com o Filipão porque o Tite entende que o Palmeiras perdeu para o Fluminense em 2010, naquele jogo do Deola, em Barueri, propositadamente para prejudicar o Corinthians. Eu não estou dizendo que perdeu. Sim, o Palmeiras fez 1-0 e perdeu de virada para um time que viria a ser campeão brasileiro. Mais forte. Sim, exato. Mas a briga nasceu dali. Agora você pega o contrário. Em 2002, a Lazio, se ganhasse da Internazionale,
aquele jogo que o Ronaldo sai de campo e chora, lembra? Que ele machuca que o Cooper tira ele do jogo antes da Copa de 2002. Se a Lazio ganhasse da Internazionale, a Roma podia ser campeã italiana. Aliás, bicampeã consecutiva. A Lazio meteu 4-2 na Inter. É que a Juventus ganhou e foi campeã. Mas a vitória da Lazio sobre a Inter podia fazer a Roma ser campeã. E a Lazio não estava nem aí. Foram aí que meteu 4-2 na Internacional. Thiago, eu estou com o PVC nessa. Eu acho que, assim, torcer contra um rival é absolutamente normal e faz parte do futebol. Torcer contra o próprio time, eu não consigo compreender. Nem como jornalista, nem como torcedor. Entendeu? Assim, mesmo que seja para dar título para o rival. Mas não, perfeito. Deixando claro, o meu ponto é o seguinte: não é entregar jogo nunca. Não, você está falando da torcida, né? Claro. Gente, até hoje o grafite é cobrado por torcedores do São Paulo por ter salvado o Corinthians do rebaixamento no Campeonato Paulista. Até Mas ele hoje. É mais cobrado ou mais querido? Eu acho que é lógico que ele é mais querido, mas todo mundo brinca com ele. O que eu acho que é natural o torcedor falar assim: meu time não vai a lugar nenhum, que perca. A frase é: não ganha de ninguém, só falta ganhar esse jogo que vai ajudar o outro. Essa é uma frase comum e eu acho absolutamente natural, o que não tem nada a ver com o comportamento de jogadores e treinadores. É claro que eles vão entrar em campo sempre para ganhar. Não existe o treinador fazer uma preleção. Vamos lá, gente. Vamos entregar porque senão é bom para os outros. Isso, para mim, não passa pela cabeça. Agora, eu acho natural o torcedor não se importar que o time dele perca para prejudicar o. Não de propósito, entende o que eu estou falando? Não é ir lá pedir para entregar o jogo, mas é natural o torcedor falar assim: pelo menos um ajudou o outro. Isso é bom o debate, eu gosto do debate. E aí, como eu sou amigo de vocês, eu não vou fazer isso com vocês e não vou perguntar quem é o favorito para Libertadores. Não, mudei de ideia, vou perguntar quem é Rodrigo Matos. Então, a gente falou aqui do Palmeiras. É a enquete. A enquete. Então, a gente falou do Palmeiras muito por causa da constância. Mas eu vejo hoje o Fluminense e o Inter numa crescente, times que estão numa fase, no mínimo, igual, no mínimo jogando o mesmo futebol do que o Palmeiras. Então, não vejo o grande favorito, não. Eu vejo o Boca abaixo dos outros três, porque o jogo ofensivo do Boca é muito ruim, né? O jogo contra o Racing, eu assisti pela amizade com o Razan aqui, porque, pelo amor de Deus, que jogo horroroso, não tinha chance de gol de nenhum dos dois lados. O jogo totalmente travado, os dois, não é um só, não. Os dois jogos muito travados. Eu acho que, vamos ver se talvez como contra o Palmeiras seja diferente, mas não é o que eu prevejo, eu acho que vai ser um jogo muito fechado. Então, acho que os brasileiros estão um pouquinho na frente nesse sentido, embora se for para uma eventual disputa de pênaltis, aí realmente o Boca tem um goleiro incrível para disputa de pênalti, como está claro que é o Romero, né? Mas, fora isso, eu vejo os brasileiros um pouco à frente. Não vejo... O Palmeiras tem essa vantagem de ser um time mais habituado de jogar a Libertadores no momento. E de ter disputado títulos recentes, ter dois campeonatos bem recentes. Porém, não sei se isso é um fator tão... É um fator, mas não sei se isso vai ser um fator que pese completamente quando ele chegar ali numa final única. Então eu vejo muito equilíbrio. Eu acho que o Azan que está de férias e me mandou mensagem. Chegou em Louvain-la-Neuve. Está na Bélgica comendo batatas fritas com maionese, PVC. Qual a cidade que ele está? Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Louvain-la-Neuve. Bonito isso. Eu acho que não rolou a piada, hein, PVC? Eu vi que você estava aí Não, eu não você consegui. Tentou, não consegui, você pensou não e não foi a conexão completa aí. Não consegui. Eu acho que o favorito, para dizer um favorito, é o Palmeiras. Mas não dá para, na linha do equilíbrio que o Rodrigo disse, não tem a menor dúvida disso. Até porque o Palmeiras tem o melhor ataque da Libertadores na contabilidade dos 4 semifinalistas, na comparação dos 4 semifinalistas, perdão. O Palmeiras fez 21 gols. O Boca tem a melhor defesa, mas o ataque do Palmeiras é o problema deste momento da temporada. O Palmeiras não está fazendo gol.
E o Palmeiras tem um retrospecto contra o Boca Juniors de 3 eliminações, 3 derrotas em mata-mata, 2 delas nos pênaltis. Se você não sofrer gol, o Palmeiras sofre poucos gols. O Boca Juniors tem a melhor defesa dos 4 semifinalistas. Mas você vai para os pênaltis. E o Palmeiras tem uma história de perder nos pênaltis para o Boca Juniors. Aliás, tem uma história de perder decisões por pênaltis recentes com o Abel Ferreira também. Então, eu acho, para dizer um favorito, eu digo Palmeiras. Mas não é simples nem ganhar do Boca. Bom, beleza. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Vamos aguardar a bola rolar, porque o jogo hoje promete. A Miri Lacombe, mais cedo, no All Sport, ela disse que vai ser 4-2. Tomara que ela esteja certa. Aí vai ser um jogaço, né, Rodrigo? Valeu, obrigado. É isso, estamos indo ao jogo hoje e torcemos sempre para um jogo bom, né? Acho que vai acontecer, pelo que os dois técnicos e os jogadores estão postos. Também estou prevendo um jogo hoje muito mais plástico do que o de amanhã. Então, Legal. Obrigado, Rodrigo. Valeu, a gente te abraço. aguarda aqui nas próximas edições.